Olá pessoal, bem-vindo ao canal Excel Basicão. Meu nome é Paulo Henrique e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como calcular horas no Excel. Tudo bem? Vamos lá então. Para muitos parece algo bem simples, bem fácil e na verdade é mesmo. Porém tem algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Há um tempo atrás uma pessoa me pediu que montasse uma planilha para calcular horas para ele. E de cara eu falei que era muito fácil, muito simples, né? De repente me deparei com uma situação aqui, ao qual eu já aprendi a resolver, a solucionar, e por isso eu compartilho com vocês, tudo bem? Então, primeiramente aqui eu deixei uma pequena planilha aqui com alguns nomes, né? Só para nós fazermos os nossos testes aqui, tudo bem? Então vamos lá, vou colocar alguns nomes aleatórios para começar aqui o nosso cálculo, tudo bem? Então vou colocar o primeiro nome aqui, vai ser o meu, Paulo. Vou inventar qualquer nome aqui, para que nós possamos fazer o nosso cálculo aqui, tudo bem? Até porque o nome aqui não é tão importante, mas é apenas para nós termos uma noção aqui do que nós queremos, tudo bem? Então vamos lá. O início aqui, eu vou colocar, vai ser o início de horário de trabalho, a jornada de trabalho, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, 7 horas. Aqui eu vou colocar as 8 horas. Aqui eu vou colocar 12 horas. E aqui o início vai ser 14 horas, tudo bem? Apenas números aqui a qual eu inventei, alguns horários de trabalho qual nós já conhecemos. O término aqui, ó, de quem trabalha entra às 7 horas no trabalho, normalmente termina às 17. Quem inicia às 8, normalmente termina às 18. Alguns que iniciam às 12 horas vão até às 22 horas, certo? E também quem inicia às 14 também trabalha, né, normalmente até às 22 horas, certo? Então vamos lá. O cálculo aqui, né, aparentemente é bem simples mesmo, né? Que é o término menos o início, né? Que vai dar o total de horas trabalhadas, que esse é o nosso cálculo. Calcular quantas horas, né, uma pessoa que entre esses horários e finaliza nesse horário, ele trabalha. Então vamos lá. Normalmente, né, o jeito mais simples de fazer aqui, que nós faríamos automaticamente, é sinal de igual, né? Como sempre, qualquer cálculo aqui, qualquer fórmula no Excel, é necessário o sinal de igual. Aí você faz menos, certo? Que é o horário de término, clica no horário de término, e vamos subtrair aqui, ó, com o início, certo? Então aqui é C2 menos B2. Aperta Enter. Então, quem tem o início de trabalho às 7 horas e termina às 17, dá um total de 10 horas, né? E aqui, se você tirar o horário de almoço, na verdade, trabalha são 9 horas, né? Mas aqui está o nosso cálculo e funcionou muito bem. E ao invés de repetirmos aqui nas células abaixo, nós vamos arrastar aqui, ó, na alça de preenchimento até embaixo e temos o total de horas trabalhadas aqui, ó, para esses quatro que nós fizemos aqui, ó, tudo bem? Veja que quem inicia às 14 horas deu um horário de total de trabalho diferente dos outros, né? Deu 8 horas. Isso aqui eu não entendo muito, né, de jornada de trabalho, mas a gente sabemos que as pessoas que trabalham nesse horário, é por isso que quem entra às 14 e sai às 22, né, trabalha aos sábados, né, que a jornada é menor do que os outros, né? Deu 8 horas de trabalho. Tirando o horário de almoço, você ficaria 7 horas, né? Mas esse aqui não é o nosso propósito, tudo bem? É fazer o cálculo. Então, o que, que eu quero, né, compartilhar com vocês aqui, o que eu aprendi, que eu acho que pode ser muito útil. Bem, é que quando você faz o cálculo, né, dentro do mesmo dia aqui, hora de trabalho, o Excel ele calculou para você muito bem, veja que não tivemos nenhum problema. Porém, se a jornada de trabalho ultrapassar as 24 horas, né, se for mais de meia-noite, por exemplo, você sair a 1 hora da manhã, por exemplo, veja o que acontece. O nosso horário aqui vai ser diferente. Vou fazer um teste primeiro, 24 horas, né, que seria meia-noite. Se você colocar esse horário, veja, o Excel ainda calculou, deu 10 horas para aquele que entrou às 14, certo? Mas já veja que já começou a mudar aqui, ó. Nós digitamos 24 horas, porém o Excel ele já colocou, ó, 0 horas para nós. Mas veja que o cálculo ainda funcionou. E se você olhar aqui, ó, na barra de fórmulas, veja que ele colocou 01 de 1900 no nosso horário. Mas, independente dessa situação aqui, ó, ele fez o cálculo para nós. Mas a pessoa quando me procurou, ela falou o seguinte, ela falou, Paulo,
Eu quero calcular a hora de trabalho de umas pessoas, porque eles recebem um pedido de reclamação às 14 horas, por exemplo, igual esse horário que eu coloquei. Então ele tem um prazo de 24 horas para fazer isso. E eu quero poder controlar quanto tempo ele gastou para fazer, se ele fez em 24 horas ou se ele excedeu. Porém, se ele pegou às 14 horas aqui, ó, e ele entregou no outro dia às 14 horas, daria 24 horas de trabalho, correto? Porém, se nós colocarmos esse cálculo no Excel, veja que ficou 0 horas, porque ele subtraiu 14 menos 14, ele ficou, né, deu zero, ele não calculou horas, ele calculou o número. E é aqui que está então a grande jogada que eu queria poder compartilhar e, né, e ensinar vocês assim como eu aprendi, tudo bem? Como então eu começo fazendo para poder resolver este problema aqui, né? Veja que se colocarmos também aqui, ó, a 1 hora da manhã, no caso, se ele finalizou, veja que deu um erro aqui, ó. Normalmente quando o Excel ele mostra, né, esse jogo da velha aqui, ó, mostra algo tão extenso aqui, ó, é porque é um número muito grande e ele não consegue mostrar. Porém, se nós, né, abríssemos aqui, ó, era para funcionar. Mas às vezes continua com erro aqui. Isso por quê? Isso porque o problema não é esse, né? O Excel, quando tem um número muito extenso, muito grande, ele mostra o jogo da velha, ou datas e horas negativas, também fica assim. Então, não resolve aqui você, né, aumentar o comprimento da coluna. Veja que você pode pensar, né, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi vir aqui nos formatos de números, né, e coloquei como hora. Veja também que não resolveu o nosso problema também. Agora então, qual a forma que nós temos de fazer aqui, ó, para que ele possa calcular, né, essa jornada de trabalho, já que ele virou, né, virou o dia, né? Se ele iniciou aqui, por exemplo, na data de hoje, que é dia 9, só que ele terminou no dia 10, né? No mesmo horário que ele pegou, ou conforme eu coloquei as 14 horas, né? Se ele colocar 14 horas aqui, ó, ou colocar até 15 horas, ele passou de 24 horas, ainda assim o Excel calculou que deu apenas 1 hora. Tá errado isso aqui, né? Então vou deixar 14 aqui para te mostrar como é que eu faço. Como fazer para resolver esse problema aqui, ó? Se eu quero que ele calcula, né, o tempo que ele demorou para concluir esse trabalho. Esse é o meu desejo aqui, né? Foi isso que me solicitaram aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que nós fazemos é o seguinte, é algo bem diferente, bem bacana, mas muito simples também. Ao invés de você colocar apenas o horário aqui, ó, conforme nós fizemos, nós vamos digitar a data junto com a hora. Quer ver só? Então, vamos colocar aqui, ó, que ele iniciou esse trabalho, eu vou colocar como dia 8/11/2019, às 14 horas, certo? E o término foi a data de hoje, dia 9/11/2019, vamos colocar aqui, ó, às 14 horas. Veja, o Excel ainda aqui, ó, mostrou 0 horas, certo? Veja, agora sim, com essa, né, tendo digitado a data e o horário junto, de tanto o início quanto o término, né, da conclusão, posso dizer de conclusão do trabalho, agora nós vamos aqui, ó, clicar na cela onde tem o nosso resultado, né, nós fizemos a subtração, e vamos trabalhar aqui, ó, no formato de número. Vamos clicar aqui nessa caixinha aqui de opções, que é formato de células de número. E aqui, ó, nós vamos aqui no personalizado, certo? E aí, você clica aqui, ó, vou te mostrar aqui um negócio bem bacana aqui, ó. Você percorre aqui essa barra de rolagem aqui, ó, e já tem várias opções aqui, ó, para você colocar e escolher a melhor que se encaixe. Cada clique que você dá aqui, ó, você tem o exemplo de como vai ficar, certo? Mas a nossa tá bem aqui embaixo aqui, ó. Você percorre, tá vendo? Temos aqui, ó, esse formato de horas aqui, ó, que tem um H, tá vendo? 2.mm.ss, que é horas, minutos e segundos, certo? Então, clica nele, e aí você clica aqui no tipo aqui em cima, apaga esses dois S e esse ponto, veja aqui, você já tem um exemplo de como é que vai ficar, dá OK, e aí está. Vendo só, é muito fácil, né? Mas se nós não temos aqui, né, um ensinamento, alguém que nos mostra, a gente fica quebrando a cabeça aqui sem entender como fazer. Veja que agora o nosso cálculo está exato aqui, ó. Quem pegou, né, um trabalho aqui às 14 horas no dia 8, né, e deu como concluído no dia 9 às 14 horas, ele tem então 24 horas aqui, ó, que ele demorou para fazer esse trabalho. E todas as vezes que você alterar esse horário aqui, ó, você vai ver
que o Excel vai continuar calculando da mesma forma para você aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar as 15 horas, por exemplo. Então, veja, ele demorou agora 23 horas para fazer esse trabalho. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, então. Agora, mais uma coisa para aproveitar e compartilhar também aqui, ó, você deve pensar, se eu utilizar, né, esse formato de número aqui e não colocar a data conforme nós temos que vai funcionar, vamos fazer o teste, eu vou te mostrar aqui. Então, ele começou às 7 horas e vamos lá dizer que ele terminou também às 7 horas. Veja, ficou 0 horas. Vamos utilizar o formato que eu te mostrei agora aqui, ó, personalizado. Desce aqui nossa barra de rolagem, clica nesse H aqui entre colchetes, né, $mm.ss, tira o SS e os 2 pontos. Veja que você já tem um exemplo em cima aqui, ó. Ainda assim, ó, veja que ele não calculou para você. Não tem jeito. Isso porque é necessário digitar sempre a data e a hora junto, né? E para que o Excel faça esse cálculo. Vamos lá também, ó. Por exemplo, dia 9/11/2019, começou às 7 horas e deu como concluído. Vamos colocar como próprio dia 9. Vamos fazer melhor, para que nós conseguimos. Dia 10/11/2019. Aí ele terminou aqui, na verdade, às 5 horas, por exemplo. Veja, aí sim funciona, 22 horas. Então você apenas mudar o formato de número para horas, ou esse mesmo personalizado que eu acabei de compartilhar com você, não vai funcionar. É necessário digitar a data e a hora junto para que você consiga aí ter o seu cálculo de horas aí, né, excedendo o prazo de 24 horas, por exemplo, né, sempre virando a jornada de trabalho para o outro dia. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, então. Espero que tenha gostado aí desse vídeo, né, realmente tenha curtido aí. E eu peço para você, né, se realmente foi do seu agrado, curte o vídeo aí, né, se inscreve no canal se você não é inscrito, não é necessário se inscrever aí, eu peço essa ajuda para você. Deixe um comentário, né, uma pergunta se quiser. Eu vou fazer de tudo para responder aí o quanto antes possível. E compartilhe o vídeo também para alguém que pode precisar aí, né, de repente fazer cálculos como esse. E é isso aí então. Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e tchau.